Meus irmãos, graça e paz, amém? Gratidão ao reverendo Niclésio, reverendo Felipe e ao conselho da igreja pelo convite para estar aqui com vocês nesta noite. É uma honra muito grande, é um prazer. Pastoreei bastante tempo aqui na Paraíba, 10 anos ali em Pombal, mas não conhecia aqui essa região. Passei aqui só uma vez aqui em Caicó. Um lugar frio, agradável. Né? Que maravilha, que bênção. Aí eu disse, Senhor, eu quero voltar nesse lugar porque é frio. Irmãos, mas é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Para tanto, eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim o texto: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí nós vamos nos deter exatamente nessa última parte do texto, que é onde nós vamos falar sobre família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos repetir todos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, amém. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, nós te louvamos pelo momento que tivemos, através dos louvores, porque nós expressamos tudo que tu és. Tu és o nosso Deus onisciente, onipresente, Deus eterno, imutável, um Deus que merece honra, glória e louvor. Te louvamos por toda esta primeira parte. E agora eu te peço que o Senhor nos dê a graça de ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco, Deus, nesta noite. Não o que eu quero, não o que desejo, mas o que o Senhor já planejou para que todos nós ouçamos a tua voz para vivermos o teu evangelho, para vivermos a tua palavra. Que o Senhor abençoe nessa noite cada lar, cada família aqui no nome de Jesus. É assim que oramos, amém. Queridos, nós vamos compartilhar com vocês hoje o tema uma escolha definitiva. É o tema que quero compartilhar com vocês nesta noite, uma escolha definitiva. Veja bem, antes do ano de 2020, uma das coisas que mais se ouvia entre as famílias, eu não vou dizer nem entre os casais, mas entre as famílias, é que faltava tempo para a convivência maior de um lar. Porque o tempo era corrido, o dia a dia, trabalho, chegava à tardinha em casa e às vezes ainda tinha que correr para estar na igreja, de ter que ir ao culto de semana, outros com atividades diversas, ter que visitar os parentes, ter que visitar os idosos. E uma das coisas que mais nós ouvimos era isso, que a família não tinha tempo para conviver mais, para se relacionar mais, tempo para conversar, tempo de rir, tempo da gente se divertir, da gente brincar,
da gente sonhar, da gente se relacionar, da gente fazer coisas que nós fizemos só no início do casamento. Pois bem, mas o ano de 2020, por volta do mês de março, mudou toda a história, mudou todo um costume e mudou todo um contexto mundial, que foi aquele período pandêmico. Mas nessa perspectiva, nós esperávamos que o período pandêmico fosse um período extraordinário para vivermos o tão sonhado dia de estarmos em casa, os cônjuges com aqueles que tinham filhos. Era algo surreal da gente ter a ideia de conviver com eles e a gente dizer, olha, agora nós vamos ter um tempo sensacional para aproveitarmos a nossa vida familiar. Mas eu trago uma notícia para os irmãos não muito boa. Foi um dos períodos que mais houve dificuldade dentro dos lares. Aliás, muitos se separaram, infelizmente. Outros não vieram mais para a igreja, porque uma boa parte se acostumou com as redes sociais. Nós começamos a transmitir nossos cultos. E aí as pessoas se acomodaram e decidiram definitivamente que não ia mais conduzir sua família à casa do Senhor. E consequentemente, irmãos, todo aquele sonho que todos tinham de estar dentro de casa, muitos lares se tornou, ao invés de se tornar um céu, se tornou um inferno. Foi muito triste a gente observar isso de longe e dentro da igreja de Cristo. Um período difícil para os pastores, período de aconselhamento, período de visitar pessoas, e a gente não podia, por causa, tinha que usar máscara, a gente não podia estar na casa das pessoas, e a gente não podia ajudar as pessoas. Mas eu quero que você analise, pense muito bem se isso não aconteceu. Eu não sei aqui, eu não conheço sua família, estou aqui pela primeira vez pregando, conhecendo vocês mais profundamente, mas irmãos, eu sou um apaixonado pela família, eu sou alguém que faço questão de investir em família, em lares por onde eu passo. Eu e minha esposa já trabalhamos especificamente com casais há 25 anos, nos dedicamos à igreja, seja um culto no lar, seja em eventos muito grandes, gigantesco, como o ECC, que é aquele encontro de casais com Cristo, aonde a gente faz aqueles grandes movimentos. Tudo isso nós iniciamos em 97, lá em Palmeira dos Índios, e jamais paramos, deixamos de investir. Mas as experiências nos levam, queridos, a observar que muitos já desistiram do lar. Só que nós temos que analisar uma coisa, o nosso lar, o lar é onde começam as coisas e aonde terminam as coisas. O lar é onde a gente nasce, começa a crescer, e quando a gente morre, nós voltamos para ser velado, a maioria dentro da sua casa. E é pensando nisso, nessa ideia de uma escolha definitiva para aquilo que nós queremos para a nossa família, e eu desafio você nessa noite, é o desafio que nós vamos lançar nessa noite, que escolha você vai tomar definitivamente para o seu lar hoje. Lemos um texto, voltamos agora para o texto, não feche aí a sua Bíblia, em que Josué decide, diante da sua família, o que ele vai fazer. E essa é uma decisão que muda. Decisões mudam a vida da gente para sempre. Decisões boas, decisões precipitadas. No contexto geral, irmãos, a geração dos hebreus, daqueles que saíram do Egito, eles morreram no deserto.
A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. E a terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais a Deus. E em vez de conquistar a terra prometida, eles se misturaram com outros deuses para se prostrarem diante de ídolos. E é diante desse contexto, desta visão, dessa visão que Josué tem, numa visão mais macro, uma visão mais ampla da vida, das coisas, ele chega para a sua família e ele expõe, ele abre o coração e diz: olha, eu tomei uma decisão. Chega lá para o povo e diz: olha, eu tomei uma decisão e eu espero que vocês também tomem a de vocês. E aí eu quero deixar algumas lições aqui, através da vida de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa, irmãos, aqui Josué, ele é líder que introduziu o povo em Canaã já no seu estado final de vida. Uma coisa que eu aprendo aqui, que para Deus consertar o vazio, a inércia que existe muitas vezes dentro da casa dos crentes, das famílias, é que não importa a idade que nós temos, se nós somos jovens, se nós somos casados e somos jovens, ou se nós somos de uma idade mais avançada. O fato é que Josué, ele conclama o povo a fazer uma aliança com Deus. Ele convoca as famílias a se tornarem uma posição, a tomarem uma posição ao lado de Deus. Era um tempo de escolha, era um tempo de decisão, era um tempo de mudança. E eu quero dizer a todos que estão aqui nessa noite, hoje é dia de mudanças, amém? Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de nós provarmos que amamos o Senhor de todo o nosso coração. Hoje é o dia de ratificar toda a nossa aliança com Deus. Eu decidi, segundo ele, e ele já estava no final da sua vida, e conclama o povo: vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Em segundo lugar, e é aqui que eu vou me deter um pouco mais, é que a recomendação de Josué é romper com os deuses dos seus antepassados, com os deuses dos amorreus, que ocupavam a terra da promessa. Josué dá seu testemunho: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui não é influenciado pelo meio. Por isso que eu quero dizer a você nessa noite, o mundo odierno, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo difícil para as famílias. Porque a coisa que Satanás mais deseja, que mais quer, é introduzir dentro do nosso lar, da nossa casa, tudo aquilo que pode destruir a igreja. Porque a igreja começa em casa. Se você destrói uma família, você acaba com uma igreja. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Praticamente todos os meses, um pastor tem que estar no seu gabinete pastoral, orando por uma família, por um casamento. Irmãos, Josué tem coragem de tomar decisões e de liderar sua família. E agora eu aproveito para falar. Primeiro eu vou falar para os homens que estão aqui nessa noite. Depois eu vou falar para as mulheres que estão aqui nessa noite. E depois para os filhos. Primeira palavra para todos os homens. Seja líder sábio. Seja líder sábio. Que sua esposa e sua família precisa. Eu quero dizer a você, homens que estão aqui, vocês são os sacerdotes do seu lar. Sacerdote da sua casa é o homem, não é a mulher.
Eu acho que isso não acontece aqui, ô pastor. Ninguém nunca ouviu falar de que a mulher que manda em casa, naquela casa quem manda é a mulher. Não, naquela casa quem é o sacerdote, quem disse que seria o sacerdote foi Deus. Então por isso que eu estou falando primeiro nós, a todos os homens. Qual é o papel do homem como sacerdote do lar? O primeiro papel do homem como sacerdote do lar é investir na vida espiritual da sua família. Nós perdemos com o tempo, que é daquela geração mais antiga, que nem sequer hoje se faz uma oração no momento das refeições. Falar em culto doméstico é utopia. Irmãos, está na hora da igreja, dos crentes, assumirem compromissos sérios com Jesus Cristo, com o Senhor da igreja. Está na hora da gente entender e encarar que ir para a igreja não resolve os problemas da nossa família. Que você, homem que aqui está, pelo fato de você estar aqui todos os domingos, levantar suas mãos, cantar louvores, mas voltar segunda-feira e ser o mesmo homem fraco, um homem que não toma suas decisões, um homem que não é uma influência espiritual para a sua família, desista, porque seu lugar não é aqui dentro. Porque o que Deus espera é homens que tomem decisões como Josué tomou. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor, independente daquilo que pode acontecer conosco. Porque Deus é quem é o dono do meu lar. Deus é o Senhor da minha família. Então, meu querido irmão, seja líder sábio que sua esposa e sua família precisa. E é isso que a gente precisa entender claramente aqui. Alguém já disse que, segundo o homem, é o agente de Deus, responsável pela manutenção da vida espiritual da família. Então, lembra daquela ideia da pandemia, do homem chegar e reunir sua família? Alguns fizeram isso, outros não. Mas quem é o líder lá, quem tem que começar é você. A gente faz algumas visitas e aí a gente pergunta: e aí, o que vocês têm? Vocês têm feito leitura? Você tem orado para os seus filhos antes de dormir? Ah, eu tenho. A mulher diz: eu tenho, mas meu marido não faz. Aí você olha, fala com ele, ele diz: não, eu fazia, mas agora eu não faço mais. Tu faz o que então? Quem é o sacerdote na sua casa? Quem é o líder espiritual na sua casa? Sua mulher, seus filhos? Irmãos, isso tem que ficar muito claro aqui nessa noite para nós homens. A palavra é para nós. Você é o líder espiritual da sua família, não é sua mulher. Ser líder espiritual não é ser mandão. Não é gritar. Não é dizer: quem manda aqui nessa terra sou eu e mais ninguém neste terreno. A ideia não é essa. Mas a ideia é: nós servimos ao Senhor e nós vamos orar pelos nossos filhos todas as noites quando forem dormir. Nós vamos orar no café da manhã, nós vamos orar no almoço, nós vamos orar na janta, nós vamos fazer o nosso culto doméstico, mesmo que com pouco tempo, mas nós vamos fazer o nosso culto doméstico. A partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui, todos os homens entendendo essa grande responsabilidade, que nós somos os líderes que temos que tomar as decisões dentro da nossa casa nesse sentido. A segunda coisa para os homens: seja o primeiro a liderar a sua casa, no sentido de que muitos lideram bem outras coisas da vida e menos a casa quando está em crise. Você já percebeu isso? Tem gente que sabe muito bem, tem homem que é nota 10 na parte administrativa, financeira, econômica. É aquele que sai do trabalho, vai no supermercado, compra as coisas, vai lá, tal. Mas quando se trata de família, de casamento, aí, meu irmão, é um fracasso. E depois vai perguntar o que está acontecendo.
Irmãos, eu vou repetir. A decisão de Josué é uma decisão definitiva. Você tem que decidir o que você quer. Como marido, como esposo. Como é que anda o relacionamento de vocês? Qual foi a última vez que vocês saíram sozinhos? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre vocês mesmos? Que vocês conversaram sobre seus filhos? Que vocês fizeram uma autoanálise, uma introspecção sobre o lado de vocês? Isso é importantíssimo. Sua família vai seguir as suas mesmas pegadas. Você, marido, é a referência, queira ou não queira, para sua esposa e para os seus filhos. Os filhos observam, os estudos amarram isso, que a criança ela aprende mais por aquilo que ela vê, pelo aquilo que ela ouve, do que com aquilo que ela vê. Então ela fica naquele contexto só vendo a conversa, e aquilo vai passando, e aí, quando for no futuro, vai refletir a vida daquele menino. Então, eu quero deixar bem claro a todos os homens nesta noite: nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos responsáveis pela vida espiritual da nossa família. Não tem trabalho, não tem outra coisa. Depois da salvação, o maior tesouro, a coisa mais valiosa, a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa família. E o quanto você investe nela? O quanto a gente investe na nossa casa? O quanto nós investimos nos nossos filhos? O quanto nós sabemos das intimidades dos nossos filhos? Então, essa primeira palavra aos homens. Lembrando disso, você é o modelo para sua esposa e para os seus filhos, porque você é o sacerdote do lar. Agora eu quero falar para as mulheres. Aí os homens vão dizer: eita, vou falar para as mulheres. Mulheres, Deus quer encontrar dentro da sua casa mulheres sábias. Mulheres submissas. Mas a submissão no sentido de quê? De ser companheira, de ser amiga, de compartilhar. Nós precisamos lembrar, e as mulheres devem olhar para o que está em Provérbios 31, não é? O que diz lá? Uma narrativa de qualidades e virtudes de uma mulher sábia e serva de Deus. Agora, você está em casa, uma bênção, uma maravilha, e você tem uma mulher iracunda. Não dá. O marido não vai suportar uma mulher com esse tipo de comportamento e temperamento. Tem mulher que pega fogo, tem mulher que é mais braba do que uma abelha daquela mais perigosa. Tem mulher valente. Quem manda aqui na casa sou eu. Ela diz: manda não. Segundo a Bíblia, não manda não. Mas meu marido é quem manda, ele é o sacerdote, você é o quê? A parceira. Sabe aquele momento em que tudo está dando errado, você chega com aquela palavra que vem do céu, sábia, aquela mulher calma, tranquila, que tem a palavra nos seus lábios, doce, palavra de Deus, palavra de oração, porque mulher de Deus é que é mulher que ora. Aquela mulher que teme a Deus é aquela mulher que gosta de orar, gosta de estar ao pé da cruz, gosta de entrar no quarto e interceder para a sua família. Então, mulheres, Deus quer que você seja uma dessas. Amém? Mas pastor, meu temperamento é de pegar fogo. Peça para Deus diminuir o seu temperamento. Peça para Deus para lhe dar calma. Peça a Deus para você contar até 20 antes de responder. Sabe, irmãos, a questão
é de que nós temos que entender de que é uma junção, de que nós sentimos prazer de estarmos juntos, de maneira em que o nosso marido, ele é o sacerdote do lar, ele conduz as coisas, e a mulher sábia é aquela que, junto com ele, faz com que tenha um lar extremamente abençoado pelo Senhor. Casal sábio. Irmãos, nós vamos conversar, nós vamos compartilhar, e tem coisas que acontecem que vocês não acreditam. Eu fui, há um tempo atrás, um homem me procurou querendo conversar comigo e disse que estava numa crise conjugal muito grande. Olha só o exemplo da mulher sábia. E eu disse: qual foi o grande problema no seu casamento? O meu grande problema é porque eu não sei a senha do celular da minha esposa. Vocês são casados há quantos anos? Há mais de 30. E eu disse: e agora? Ele disse: eu estou desconfiando que ela está conversando com um parente. Eu digo: você está desconfiando que ela está conversando com alguém, com um parente? É. E eu disse: qual foi o resultado? Ele disse: eu peguei o celular e quebrei. A mulher sábia faz o quê? Vai administrar a crise. Ele resolveu quebrar o celular, mas teve que comprar da outra a ela, não é? Foi pior para ele. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é de que uma mulher sábia permanece o quê? Consciente daquilo que ela faz. Irmãos, analise muito bem. As crises em família, a gente tem que analisar exatamente isso. Você gostaria que o seu cônjuge fosse igual a você? Você gostaria que o seu cônjuge tivesse o seu temperamento? Meu Deus, coitada da minha esposa de me suportar 32 anos. Ela tem que ser uma mulher muito sábia para poder alinhar a vontade de Deus com a sua vontade, com os propósitos de Deus, e ser uma mulher sábia para os momentos difíceis. E essa é a recomendação que eu trago para as mulheres: que vocês sejam como aquela mulher sábia, uma mulher que cuida, uma mulher que trabalha, uma mulher que cuida da casa, que cuida do marido, que cuida dos filhos, chega cansada em casa e ainda vai para a igreja orar pela sua família. Isso é uma mulher abençoada por Deus. Amém? Só tem mulher assim aqui. Né, pastor? Irmãos, agora a palavra para os filhos. Voltando só, uma recomendação para você, pai, é que você leia lá no livro de Jó, a atitude de Jó com seus filhos, que orava todos os dias pelos filhos, até se eles viessem a pecar, ele estava orando por seus filhos. É extraordinário, aí é outro sermão. Mas aí eu quero recomendar que você leia lá e veja qual eram as atitudes de Jó para com os seus filhos. Portanto, agora eu quero falar para os filhos. Nós estamos vivendo uma geração de que uma boa parte dos filhos querem ser dono da vida, dono de si mesmo. Eu ouvi em igrejas que os adolescentes diziam assim: eu não vejo a hora de completar 18 anos ou 21 para me livrar dos meus pais, para me tornar independente. Tem uma coisa que não ensinaram esses filhos, é que nós não deixamos de ser filhos até o dia da morte. Nós sempre seremos filhos e sempre teremos pais. Ah, mas o meu pai ou minha mãe não é assim comigo, me abandonaram. Mas é seu pai e sua mãe, não tem jeito.
Você pode rodar o mundo, você pode tentar de tudo, mas eles não vão deixar de ser seus pais. Então essa história de ficar longe, de ficar maduro, e tinha uns adolescentes que queriam, tá? Eu reuni os pais e digo, olha, resolva, converse com seus filhos, porque eles estão aqui na igreja e estão querendo se tornarem logo adultos para poder serem independentes. De corta logo, corta logo, corta logo. Filhos, vocês que estão aqui, obedeçam os seus pais. Porque Paulo diz lá em Efésios que filhos que obedecem aos pais terão seus dias acrescentados. Como é bom a gente obedecer os pais, como é maravilhoso, como é abençoador a gente obedecer nossos pais, mesmo sendo nós assim considerados como velhos. Olha, meu pai tem 80 anos, mas se eu chegar na casa dele, eu pergunto, posso chupar essa laranja? Eu respeito a casa dele. Ele é o dono da casa, ele é meu pai, eu não sou dono da casa dele. Você entende? Respeito. E nós, vocês filhos, têm que respeitar seus pais. Se os pais disserem, não vai, acabou, vai entrar no quarto, chorar a noite toda, mas vai ficar em casa. Ah, pastor, mas nesse tempo... Abra um parênteses para fazer uma citação, que muitos consideram a Finlândia o melhor país de se viver no mundo. A Finlândia. Uma região aos olhos perfeita. Lugar lindo, natureza, lagos, montanhas, coisa mais linda. Mas poucos sabem que a Finlândia é o lugar que mais tem suicídio no mundo. De pessoas ricas, porque lá não tem pobre, lá só tem ricos. E uma das coisas que tem na Finlândia é a liberdade dos filhos com seus pais. Eles têm direito, um direito legal do país, que um filho com 12 anos, com 13 anos, ele pode entrar no seu quarto, fechar a porta e o pai bater e não deixar os pais entrarem no quarto. Eles saem na hora que quiserem e voltam na hora que quiserem. Isso é a política daquele país. Essa é a liberdade política daquele país. E a maioria desses jovens estão pulando de prédios, se suicidando, pais e mães infelizes, principalmente os brasileiros que são casados com pessoas e moram lá na Finlândia. Então o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou citando isso? Porque a questão não é o lugar onde você está, mas qual é a família que quer dar liberdade aos filhos, que com 12 anos vai fazer o que quer. Meu irmão, eu fui criado no tempo que se meu pai dissesse assim, você não vai, tchau e bênção. Aí um conhece meu pai aqui, ó, essa família aqui de Parambu. Só levei uma pizza, viu? Só bastou uma para aprender. Por quê, irmãos? Eles conhecem a minha família. Um casal simples do mato, meu pai mora no mato até hoje, mas ele sabe, uma família de temor de Deus, que amava o Senhor, que ama o Senhor Jesus, e que soube educar seus filhos no mato, no sertão. Vocês não conhecem minha história, mas eu fui morar na cidade grande com 12 anos para 13 anos de idade. Eu era um rapaz meninote na roça, limpando, plantando, arrancando algodão, feijão, arroz, milho, tudo que vocês pensarem. Mas sendo educado, lá naquele sertão não tinha energia, só chegou energia lá depois do ano 2000. Mas aos 17 anos, Deus me levou para Fortaleza para estudar e para tentar realizar o meu sonho, que era ser jogador de futebol. Eu queria jogar no Flamengo. Mas eu já fui tarde demais, comecei a jogar lá no Fortaleza. Eu já tinha 17 anos, era muito tarde.
e Deus disse: você vai ser pastor. Então eu volto para minha casa, disse: não deu nada certo lá em Fortaleza. Mas é o que eu quero dizer isso, irmãos, eu tive todas as oportunidades como filho de desobedecer meus pais, com festas, com bebidas, que a gente tinha uma carteirinha lá, que podia entrar no clube, etc e tal. Quero dizer, citar o meu exemplo, para mostrar para vocês, de que quando uma família decide, como Josué disse, essa decisão de servir ao Senhor é definitiva, Deus vai abrindo todas as portas para essa família ser abençoada. Eu tive todas as oportunidades, e vou mais além, eu ainda vou confessar algo mais íntimo. Eu casei, e a única mulher que Deus me deu para conhecer como mulher, foi ela, Andréa. Eu não conheci uma outra mulher sexualmente. Oportunidade faltou? Não. Mas existe uma coisa chamada temor a Deus e respeito aos pais. E é disso que eu estou falando. Foi isso que Josué ensinou para todo o seu povo, para a sua família. E o povo se envolveu com outros deuses. Irmãos, a igreja hoje virou um lugar em que as pessoas querem viver como desejam. Quando a gente vai aconselhar, acham ruim. Irmãos, eu dou graças a Deus por aquilo que meus pais me ensinaram, e é o que eu deixo aqui a todos os filhos: obedeçam seus pais. Cuidado com quem você namora. Procure jovens crentes de verdade. É isso que seus pais fazem. Eu vou usar uma expressão do reverendo Jeremias Pereira. Ele diz que quem ora para filho casar são os pais, não são os filhos. Porque se deixar os filhos, eles vão escolher cada figura, não é? Então o melhor é deixar, os pais é que são responsáveis para orar para os filhos. E vocês pais que estão aqui, orem pelo namoro dos seus filhos, que Deus levante na igreja jovens para o futuro. Se não tiver aqui, tem outra igreja evangélica, tem outra igreja presbiteriana, mas nós temos que conduzir nossos filhos para o casamento com a pessoa certa. Só para encerrar essa parte minha, fechar o parêntese, irmãos, o meu filho, nós fomos pastorear em São Paulo, e ele, solteiro, com 26 anos, filho de pastor, passa muito tempo em casa, mas nós fomos para São Paulo. Aconteceu algo assim incrível, coisas de Deus. Com 3 meses ele estava trabalhando no aeroporto de Ribeirão Preto, e em novembro ele já estava casando. Foi ligeiro ou não? É assim que Deus faz. A gente estava orando por ele aqui, mas Deus disse: não é aqui, você vai arrumar, você vai conseguir uma companheira, é lá em São Paulo. Você vai dizer o quê? Está errado? Casou, está lá, e agora você é vovô. Olha aí, se Deus quiser, no final de julho para novembro, vem o Oliver, para a gente desfrutar dessa bênção, não é? Então Deus é quem conduz, Deus é quem decide, Deus é quem leva, e Deus é quem realiza e faz a nossa família feliz, porque Ele encontra. Vai para a igreja presbiteriana do Jardim Botânico em Ribeirão Preto, vai à reunião de jovens, conhece essa moça, e aí começa a namorar, e no final do ano casa. Então veja, Deus prepara todas as coisas. Amém? Então os homens guardaram o recado aí? As mulheres guardaram o recado aí? E os filhos? Também? Beleza. Então vamos concluir. Em terceiro e último lugar, hoje é tempo da família fazer uma aliança para servir a Deus. O que a gente vai levar para casa nessa noite, irmãos? Decida fazer da sua vida, decida fazer da sua casa um lugar seguro para a sua família, para seus amigos, para um encontro. Que a sua casa seja um lugar de refúgio, seja um lugar de refrigério,
de alegria e de celebração, porque Jesus está lá. Ele está lá, conduzindo sua família. Decida ajoelhar-se em oração, ao invés de nós ficarmos com os nossos braços cruzados. Vamos orar pela nossa família. Aos casais, entra lá no quarto, clama para os seus filhos, clama para o seu casamento, faz isso. Deixa essa mudança acontecer lá dentro. Decida fazer com que todos em sua casa aproveitem o que tem melhor para se viver. Na sua casa, se Jesus estiver lá, nunca faltará absolutamente no seu lar, nada. E quem conduz a nossa família é Jesus. Pode faltar qualquer coisa. Quem vai consertar tudo isso que eu estou falando aqui, não é você, mas é Cristo através de você. Então, lembrando, uma decisão definitiva. Vamos repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude para tanto. Que o Senhor nos dê a graça. Soberano Deus, o Senhor é o único que sonda os nossos corações. E nessa noite, nós desejamos, nós sonhamos que todas as famílias honrem ao Senhor. Em todos os compromissos, em todos os laços firmados em Cristo, sejam honrados para a glória do nome do Senhor. Visita cada casa, cada família que veio aqui nessa noite. O Senhor conhece o que acontece por trás, por cima daqueles muros da sua casa física. Tu é o único que conhece, que sonda os corações lá dentro. Que a tua graça, o teu Espírito Santo esteja abençoando cada família, cada lar, e que o nome de Jesus seja honrado, glorificado, colocado em primeiro lugar, porque Deus, o Senhor, fará grandes coisas nestes lares. O Senhor vai estar agindo com tua mão, com tua bondade, com tua misericórdia, com tua mansidão. Deus, o Senhor instituiu a família. Tu és o arquiteto do lar. O Senhor escolheu, Deus, estas famílias para se unirem um dia. E aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. No nome de Jesus, ó Deus, e que todos desfrutem da presença maravilhosa, graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós vivamos para contemplar filhos, mães e pais, vivendo para a glória do Senhor. É assim que oramos e abençoamos estas famílias no nome de Jesus. Amém.